Dando continuidade àquilo que a gente estava vendo em Apocalipse, vimos até o versículo 13 do capítulo 1, que diz: e no meio dos candeeiros, semelhante a um filho de homem, com vestes talares, cingido à altura do peito com uma cinta de ouro. Hoje, continuando, diz versículo 14: a sua cabeça e cabelos eram brancos como a alva lã, como neve, e os olhos como chama de fogo. A sua cabeça era branca e os cabelos eram brancos como a alva lã, como a neve, e olhos como chama de fogo. A sua cabeça era branca. Não apenas os cabelos, os poucos que eu tenho, dá para exemplificar. Não os cabelos apenas, mas a cabeça era branca e os cabelos brancos, como a alva lã, como a neve. A cabeça branca mostra pureza de pensamento. Ele não tinha pensamentos ocultos e pensamentos obscuros. Tinha clareza e pureza de pensamento. Ele tinha uma obra a realizar e esta era a prioridade. Cabelos brancos mostra maturidade. Ele tinha responsabilidade no que fazia. Cabeça e cabelos brancos. Pureza. Olhos como chama de fogo. Em algumas versões usa tochas de fogo, chamas de fogo. As tochas, o fogo era para iluminar. Não tinha lâmpada elétrica. João não podia ver uma lâmpada elétrica lá. Era usado tochas para iluminar. Quando Deus olha para a terra, Ele ilumina tudo. Nada há oculto aos olhos de Deus. E o fogo pode queimar, se houver algo que não é de acordo com a sua vontade. Olhos de fogo para iluminar, e fogo pode queimar também. Versículo 15: os pés semelhante a bronze polido, ou latão polido, como se refinado numa fornalha, e voz como de muitas águas. João viu os pés do Senhor como latão polido. O bronze polido era usado como espelho. Quando não tinha a nitidez que tem um espelho de vidro hoje, o mais próximo que chegou de um espelho era o bronze polido, que refletia a imagem de quem olhava para ele. Quando estamos aos pés do Senhor, nós temos que nos ver como estamos ao nos prostrar aos pés do Senhor. E tem muitos se prostrando aos pés do Senhor com a vida mais suja e não dão conta disso. Mas quando se prostra aos pés de Cristo, você tem que se ver, olhar como você está, porque o Senhor vai falar com voz de muitas águas, uma voz que nada vai poder abafar essa voz, com voz de muitas águas, como uma cachoeira caindo constantemente, e nada pode abafar o som da voz do Senhor. Tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes.
O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Verso 16. Ele tinha na mão direita 7 estrelas. Nós vamos ver as estrelas um pouquinho mais para frente. E saía da sua boca uma espada afiada de 2 gumes. Essa espada, não resta dúvida, que sai da boca do Senhor, e muito afiada, é a palavra, é o falar de Deus. Ela que é afiada de 2 gumes, que ela penetra até o interior do homem, e não há como ela não mexer com algo lá dentro. Só um breve exemplo, entre muitos, quando trouxeram aquela mulher presa em flagrante adultério diante do Senhor, e dizendo que ela tinha que ser apedrejada pela lei de Moisés, perguntaram para ele: o que o Senhor diz? Ele, com a maior calma do mundo, disse para eles: aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. Essa palavra penetrou como uma espada até o íntimo de cada ser ali presente. E não houve um que podia sentir o seu interior e dizer: eu não tenho pecado, eu lanço a primeira pedra. Saíram um a um, e não houve quem lançasse a primeira pedra. É a espada afiada de 2 gumes que sai da boca do Senhor. Ela tem poder para penetrar, sondar. Uma passagem diz que ela sonda os rins e o coração. É o ponto mais profundo do ser humano. Ela toca. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Aí fala da glória do Senhor. Ele estava revestido de muita glória. Lembra, momentos antes da sua morte, ele falou: Pai, eu glorifiquei o seu nome aqui na terra, agora me glorifica com a mesma glória que eu tive antes de que o mundo fosse criado. Agora ele está revestido com toda a sua glória, a glória que ele teve antes. Ele esvaziou um pouco dela quando veio para a terra como homem, mas agora ele está no céu, entronizado, ele está com toda a sua glória. 3 dos seus discípulos viram uma manifestação da sua glória no Monte da Transfiguração. Paulo, na estrada de Damasco, pôde ver o que é a glória do Senhor. E João viu agora de novo e cai aos seus pés como morto. É significativo isso. Ele estava diante de muita vida, e a sua condição, por mais vivo que estivesse, diante de tanta vida do Senhor, ele tinha que estar como morto, prostrado aos pés do Senhor, sem reação nenhuma, porque é o Senhor o Todo-Poderoso que estava ali. Mas o Senhor também é benevolente. O Senhor tinha uma missão para João, e ele tinha que levantar esse homem. Então, ele quando vi, versículo 17, caía aos seus pés como morto, porém ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último. Eu sou aquele que vive, estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos. Ele está vivo pelos séculos dos séculos. Não há mais morte para ele. E disse mais:
eu tenho as chaves da morte e do inferno. A morte não pode prender mais ninguém porque ele tem a chave. O inferno não pode reter mais ninguém porque ele tem a chave. Vamos lembrar que o inferno, muitas das vezes, ela é a situação além túmulo, não é um estado de condenação. Lembra da história de Rico e Lázaro? Diz que no inferno, eles estavam no inferno, só que tem um abismo ali que separa uma situação de outra. Mas era o inferno, era além túmulo. E o Senhor tem a chave de tudo isso. Ele tira de lá quem Ele quer. Tanto da morte como do inferno Ele tira, ou Ele põe lá quem Ele quer, porque Ele tem a chave. Agora verso 19, ele diz a João: escreve, pois, as coisas que viste, e as coisas que são, e as que hão de acontecer depois dessa. Temos 3 grupos de acontecimento aí. Temos as coisas que viste, as coisas que João viu, tudo que ele viu até o término de Apocalipse. É coisas que ele vai ver, ele tem que escrever, ele tinha que escrever isso, as coisas que viste, as coisas que são situação atual ali, que está acontecendo, coisas atuais na terra, e as que hão de acontecer depois. Então João tinha que escrever detalhadamente dos 3 grupos ali. As que ele viu, as que são e as que hão de acontecer depois. Agora, ele vai revelar o mistério das 7 estrelas, mas vamos demorar um pouquinho nesse versículo 19. Qual era a mensagem principal nesse momento? Era escrever cartas às 7 igrejas da Ásia. Não sei se já dissemos, mas a Ásia dos tempos bíblicos não é o continente asiático de hoje, é a Turquia hoje. E o Senhor separou, escolheu 7 igrejas que tinham o perfil de toda a trajetória da igreja até o seu arrebatamento. Essas são as coisas que são. As coisas que viste é tudo que João viu, até o último capítulo de Apocalipse. As coisas que são é a situação atual. A situação atual é a era da igreja. Isso já são mais de 2000 anos, ainda é as coisas que são. A igreja está aqui, o Senhor ainda não levou. Então, as coisas que vão acontecer depois destas, é tudo futuro. Quando entrarmos no capítulo 4, é tudo futuro, nada ainda aconteceu. Porque a igreja ainda está na terra. Quando a igreja é levada, desenrola então os acontecimentos depois das coisas que são. As coisas que são as igrejas. É o período da igreja na terra. Eu acredito que ainda estamos vivendo a era da igreja. E ele vai falar, versículo 20, do mistério das 7 estrelas. Quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita, e os 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candeeiros são as igrejas. Aqui não há necessidade de interpretação, que o Senhor já revelou o mistério.
Mas ele diz que as 7 estrelas que estão na sua mão são os 7 anjos das 7 igrejas. Anjos, criaturas celestiais, com asas, cabelos encaracolados, existem talvez, mas o ministério da igreja, o serviço da igreja, não foi confiado a anjos. O escritor aos Hebreus descreve tudo isso muito bem, que a igreja, isso não foi confiado a anjos. Deus confiou isso a homens. E a palavra anjo, ela também é mensageiro. Foi dado o nome de anjos às criaturas celestiais, como apareceu no passado. No Antigo Testamento tinha sim aparição e manifestação de anjos até o nascimento do Senhor, na manjedoura em Belém. Os anjos foram avisar os pastores que havia nascido o Messias prometido. Cessa-se a aparição de anjos no Novo Testamento. Não tem o Novo Testamento, o ministério do Novo Testamento não foi confiado a anjos. Esses anjos na mão direita do Senhor são 7, um para cada igreja das 7 igrejas. Eram os mensageiros encarregados de levar essa mensagem. Ela não podia extraviar. O Senhor tinha uma mensagem específica para cada igreja. Não podia mudar de endereço. E não podia extraviar, não podia se perder no tempo. O Senhor manteve os 7 mensageiros na sua mão direita até que a mensagem fosse entregue. E os 7 candeeiros, como nós já falamos, são as 7 igrejas, como candeeiros e não como candeeiro. Vamos, logo nós vamos começar a mensagem dirigida então às 7 igrejas. Lembrando que, só para adiantar um pouquinho o assunto, são 7 igrejas. Nas 3 primeiras, o Senhor não faz menção da sua volta. Ele faz menção da sua volta nas 4 últimas.